Dentro de uma igreja, um bispo é cercado por homens armados. Eles não vieram rezar, vieram matar. E o crime tem a assinatura de um filho em guerra contra o próprio pai. O rei que criou a Ordem de Cristo e fundou a primeira universidade portuguesa estava prestes a perder o trono. Não para Castela, não para os mouros, mas para o herdeiro que um dia o sucederia. O que transforma um filho favorecido em inimigo do próprio reino? Por volta de 1315, dentro do próprio Paço Real, uma rivalidade que vinha sendo alimentada havia mais de uma década, finalmente varou o limite do silêncio. Dom Dinis reinava havia 36 anos, casado desde 1281 com Dona Isabel de Aragão. Mas o filho que ele mais favorecia não era o herdeiro legítimo do trono. Afonso Sanches era bastardo. Nascido de uma relação fora do casamento, não tinha, por lei, nenhum direito à coroa portuguesa. Mas era mais velho, mais próximo do pai, e recebia dele terras, castelos e rendimentos que deveriam consolidar o futuro do herdeiro, não o de um filho ilegítimo. O infante Dom Afonso, o herdeiro de sangue e de direito, via o pai construir, pedaço por pedaço, um poder paralelo ao seu. O ressentimento não nasceu de um único gesto. Nasceu de anos de comparação silenciosa, de ver o irmão mais velho tratado como sucessor, enquanto o próprio nome, o que devia herdar o trono, parecia cada vez mais secundário na corte do pai. Dom Dinis não era um rei fraco. Era o mesmo homem que, em 1290, arrancara ao Papa Nicolau IV o reconhecimento para o primeiro estudo geral português, cânones, leis, medicina e artes, funcionando então em Lisboa, o embrião do que décadas depois se tornaria a Universidade de Coimbra. Mas dentro da própria casa, geria a sucessão como quem não enxergava, ou não queria enxergar, o que estava plantando. Em 1319, esse ressentimento deixaria de ser silencioso. Foi nesse ano que o infante Dom Afonso tomou a decisão mais ousada da sua vida até ali: recorrer a alguém que o próprio pai jamais esperaria, a sogra castelhana, Maria de Molina, para pressionar o rei a abrir mão do trono antes da hora. Maria de Molina era rainha viúva de Castela e mãe de Dona Beatriz, esposa do infante Dom Afonso, o que a tornava sogra do herdeiro português. Foi a ela que o herdeiro português recorreu em 1319, pedindo que convencesse Dom Dinis a abdicar antes que a rivalidade com Afonso Sanches destruísse qualquer chance de reinado pacífico. Dom Dinis recusou e respondeu com um gesto frio. Enviou à sogra do filho pêsames pela morte do próprio filho dela, morto anos antes em campanha militar na fronteira com Granada. Para um rei que passara quase 4 décadas consolidando o poder da coroa sobre a nobreza e a igreja, ceder o trono por pressão de um filho, mediada por uma rainha estrangeira, não era uma opção. Era uma rendição que ele não estava disposto a assinar. A resposta do infante veio em forma de exército. O que começou como uma disputa de favoritismo virou revolta armada. O infante Dom Afonso reuniu ao seu lado grandes nobres, descontentes com os privilégios que Dom Dinis distribuía aos filhos bastardos, além dos bispos do Porto e de Lisboa. Uma aliança que misturava ressentimento pessoal com o interesse político de quem via na desordem uma chance de recuperar poder perdido para a coroa. Do outro lado, Dom Dinis contava com os 3 filhos ilegítimos, oficiais da corte e os mestres das ordens militares. Avançando sobre o norte do país com tropas, o infante chegou a Coimbra e tomou Leiria, deixando um rastro de violência contra quem permanecia fiel ao pai. Dom Dinis foi atrás dele, mas o filho, evitando o confronto direto, fugiu para Santarém antes que os 2 exércitos se encontrassem. As crônicas da época registram acusações, negociações, tentativas de reconciliação.
Mas os documentos que o próprio Dom Dinis mandou redigir contam uma história mais dura, a de um rei que já não confiava em nenhuma palavra vinda do acampamento do filho. Mas o pior ainda não tinha acontecido dentro de uma igreja. Em março de 1321, dentro da igreja de Santa Maria, em Estremoz, partidários do infante Dom Afonso cercaram e assassinaram Dom Geraldo, bispo de Évora. Não era um alvo escolhido ao acaso. Dom Geraldo estava autorizado, desde 1317, a excomungar publicamente os adversários do rei, e havia acabado de ser nomeado executor de uma bula papal que ameaçava o próprio infante com censura eclesiástica. Matar um bispo dentro de uma igreja não era apenas um crime contra um homem. Era um ataque direto à autoridade da igreja e uma declaração de que, para os partidários de Dom Afonso, nada mais estava fora de alcance. Dom Dinis respondeu como podia responder um rei do século XIV, com documentos. Em maio daquele ano, publicou em Lisboa um segundo manifesto contra o filho, reunindo provas que desmontavam as próprias acusações que o infante fizera contra ele, entre elas a de que o pai preparava seu afastamento do trono. Mas nem tudo, naquele ano, dependia da vontade dos homens. Em 9 de dezembro de 1321, um violento terremoto atingiu Lisboa, 3 abalos sucessivos em poucas horas, fortes o bastante para destruir parte da própria sé da cidade. Numa época em que desastres naturais eram lidos como mensagens divinas, correu logo a interpretação de que aquilo era um castigo de Deus pela guerra entre pai e filho. Mas havia um detalhe que ainda não tínhamos contado. 2 meses antes do terremoto, o próprio cunhado do rei, Jaime II de Aragão, enviou um frade a Portugal numa última tentativa de reconciliar pai e filho. A missão fracassou, e ninguém em Portugal sabia até onde a guerra ainda iria. 8 dias depois do terremoto, em 17 de dezembro, Dom Dinis deu a resposta mais definitiva que um rei podia dar a um filho. O terceiro manifesto, deserdando publicamente o infante e declarando traidor qualquer um que continuasse a segui-lo. O infante Dom Afonso não recuou. 14 dias depois, em 31 de dezembro de 1321, suas tropas tomaram Coimbra. Um rei acabava de deserdar o próprio filho por escrito, e o filho acabava de tomar uma das cidades mais importantes do reino. Com Coimbra nas mãos do infante, Dom Dinis não hesitou. Em 7 de março de 1322, cercou a cidade, a mesma que ele próprio escolhera, em 1308, para sediar a universidade que criara. Foi um mês difícil. O rei recuperou Leiria e puniu com dureza os que haviam traído sua causa, enquanto o infante ocupava Montemoro Velho, a Feira, Vila Nova de Gaia e o Porto, reforçado pela adesão do próprio meio-irmão, o conde Pedro de Barcelos. O reino parecia caminhar para uma ruptura sem volta. E então, em maio de 1322, veio o que ninguém esperava depois de um ano de manifestos, cercos e um bispo assassinado. Um acordo de paz, fechado em Leiria entre pai e filho. Dom Dinis, já com quase 61 anos, chegou a Lisboa gravemente doente logo depois do acordo. Doente o bastante para redigir um novo testamento, temendo não sobreviver ao inverno. Portugal respirou, mas a paz de maio de 1322 tinha uma falha que ninguém em Leiria quis admitir em voz alta. Ela dependia de uma coisa que nenhum tratado consegue garantir: que Afonso Sanches, o filho bastardo que começara toda a rivalidade, ficasse de fato fora do caminho. Ele não ficou. O retorno de Afonso Sanches à corte reacenderia, meses depois, exatamente o conflito que a paz de Leiria tentara enterrar. E essa é uma história que pertence a outro capítulo desta guerra,
o que terminaria com Dona Isabel entre dois exércitos em Alvalade. Dom Dinis passou os últimos anos do seu reinado, defendendo com armas o mesmo trono que havia consolidado com leis. A guerra que quase destruiu Portugal por dentro não veio de um exército estrangeiro, veio de dentro da própria família real. Se você chegou até aqui, viu que ainda temos muito da história de Portugal para contar? Se não quiser perder, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo!